Felipe Neto usou seus stories para falar sobre o novo golpe que tem acontecido frequentemente com pessoas desavisadas, o golpe da falsa portabilidade. Este tipo de fraude ocorre quando criminosos se passam por funcionários de operadoras de telefonia e induzem vítimas a fornecer informações pessoais e financeiras, gerando prejuízos significativos. Confira o aviso e a explicação do youtuber. Pessoal, sobre o que aconteceu com o Marcel e vem acontecendo com milhares de pessoas pelo Brasil, tá? Existe um novo golpe que quadrilhas estão aplicando que se chama o golpe da portabilidade e que você pode ser vítima. Como que isso funciona? Bandidos, normalmente com funcionários de operadoras, conseguem fazer um cadastro como se fosse você, só que em outra operadora. E aí eles pegam o seu número de telefone para eles. Com o número cadastrado, agora eles têm acesso ao seu WhatsApp, né, e ao seu SMS, e com isso eles podem invadir as suas redes sociais. Eles invadem o seu Instagram, o seu Twitter, e passam a fazer posts de golpe do Pix, falando para as pessoas depositarem que vão ter retorno imediato. E o negócio está super profissional. Eles postam stories como se fosse você postando os stories, eles resgatam vídeos antigos seus e repostam como stories para parecer que é você mesmo falando. Pegam uma foto sua e colocam as mensagens do golpe em cima e muita gente cai nesse golpe. Além disso, esses bandidos também usam o seu WhatsApp para entrar em contato com familiares e amigos e pedir dinheiro. Ah, faz um Pix, eu tô precisando, não sei o quê. E convencem muitas pessoas também. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para impedir isso? Primeira coisa, espalhem para todo mundo. Nunca mande Pix porque eu te mandei mensagem no WhatsApp. Não acredite. A gente tem que espalhar o máximo possível a mensagem de que quando aparece alguém pedindo Pix no WhatsApp, é bandido. Alguém invadiu e hackeou. Porque quanto mais a gente espalhar isso, menos as pessoas vão cair. Principalmente aquelas pessoas que são mais suscetíveis. Pessoas que não têm tanto acesso à internet, que não estão acostumadas. Normalmente pessoas mais velhas, idosos. A gente precisa instruir essas pessoas sempre. Então avisa a sua família e seus amigos mais próximos para nunca confiarem se chegar mensagem desse tipo. Agora a segunda coisa e a mais importante de todas. Galera, tirem a verificação de 2 etapas por SMS. Isso não é mais confiável, tá? O seu Instagram, seu Twitter, seu Facebook, seu YouTube, se ele tá com autenticação de 2 fatores por SMS, tira. O que você tem que colocar? Coloca por um app de autenticação, por exemplo, o Google Authenticator. Esse app é um app que você baixa no seu celular e ele funciona como se fosse um token de banco. Então esse app não tem como, por esse golpe, eles terem acesso ou fazerem qualquer coisa. Por exemplo, o Twitter tirou a verificação de 2 etapas por SMS. Forçou todo mundo a usar o Google Authenticator. Foi aí que eu descobri e vi que é 1000 vezes melhor do que usar o SMS. Fazendo isso, você vai proteger pelo menos o seu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube do golpe da portabilidade. Mas aí o seu WhatsApp é que continua vulnerável. Nesse caso, a gente precisa de pressão na Anatel e nas operadoras para que elas tomem alguma atitude. Elas continuam sem fazer nada para impedir esse golpe e não sei quando que esse cenário vai mudar. Mas faça esses passos que eu te recomendei, que com certeza esses bandidos não vão conseguir invadir as suas redes sociais. Gente, só para finalizar assim, para ficar claro, isso não foi uma publi, tá? E você pode usar outros apps de autenticação, não precisa ser o Google Authenticator, não ganhei nada para divulgar o nome deles. E outra coisa, não deixe sem verificação de 2 etapas, tá? Não é para tirar a verificação de SMS e deixar sem nada, porque aí é pior. Você tem que ter a verificação de 2 etapas, mas tem que ser via app de autenticação. E também a notícia! O Raluca deu a sua versão sobre o que aconteceu durante o tempo que passou em São Paulo com Yanni, onde ficou para gravar os dossiês. Desde o primeiro dia que chegou a São Paulo, Raluca relata que Yanni dormiu em sua cama sem seu consentimento. Ele afirma que foi manipulado em todos os dossiês, além de ter sido assediado sexualmente e explorado financeiramente. Raluca contou também que já abriu um boletim de ocorrência e uma ordem de restrição contra Yanni. Confira o trecho. Você controlou minhas redes sociais, me explorou financeiramente e me assediou diversas vezes. Você achou que ia passar impune depois de tudo, né? Eu te disse que não iria te perdoar por ter me feito sair de casa pra me tratar daquela forma. Eu não te dei essa autoridade. Você disse que eu ficaria em São Paulo por 3 dias, que seria o tempo suficiente pra gravar os dossiês e tirar as fotos por privacy. E como eu cheguei muito cansado,
Eu queria dormir, mas quando eu já tava deitado na minha cama, você entrou no meu quarto à noite dizendo que queria discutir sobre os dossiês. Mas o que você fez foi deitar e dormir na minha cama sem a minha permissão. Eu fiquei extremamente desconfortável com isso, mas eu não falei nada, porque você só dormiu nesse dia e não tinha tentado nada de estranho comigo. Enfim, depois de 2 semanas, deu o tempo do Airbnb e ele disse que eu teria que ficar no quarto dele por 1 dia, só pra dar um tempo pra ele conseguir um outro quarto pra mim. Eu comecei a achar tudo aquilo muito estranho, mas eu não queria acreditar no que estava acontecendo. Então eu mentia pra mim mesmo, dizendo: ah, tudo bem, é só 1 dia, depois eu vou ter um quarto pra mim de novo. Eu não vou morrer por causa disso. Só que no dia seguinte, ele havia me dito que ele tinha esquecido de pegar um Airbnb pra mim. E no outro dia, ele disse que tinha esquecido novamente. Até que chegou um dia que eu tava dormindo e ele começou a passar a mão na minha perna por trás e colocou a mão dentro da minha calça. Ele disse que o fato de eu ser obediente e virgem deixava ele louco porque eu era apertadinho. E eu tirei a mão dele e disse que eu não pretendia perder a virgindade com ele, porque eu não gostava dele. Eu tava totalmente em choque e assimilando o que tava acontecendo na minha cabeça. Porque antes de eu ir pra São Paulo, ele sempre deixava claro o quanto ele tinha desprezo por situações de assédio. Então era a última pessoa que eu esperaria que ia me assediar. E eu pensei: depois de tudo que eu passei, eu não posso ir embora ainda, porque eu teria passado por tudo aquilo por nada. Então eu aguentei. Tudo em prol de limpar a minha imagem e ter meu trabalho de volta. Foi aí que eu comecei a ter crise de ansiedade. E a única forma que eu encontrei de lidar com aquilo era bebendo. Porque de alguma forma, quando eu tava bêbado, eu me sentia totalmente anestesiado da situação. E várias vezes eu dormia no salão de festas pra ele não tocar em mim. E os comportamentos dele comigo iam piorando a cada dia, até o ponto de que ele simplesmente chegou perto de mim pelado. Por sorte, eu tenho a prova disso em vídeo. Teve um dia que eu tava testando os filtros do TikTok e ele deitou do meu lado nu. Ele não percebeu que eu tava gravando, e ele deu um tapa na minha bunda. Repare que eu tava vestido e ele não. E eu arregalo os olhos espantado quando ele dá um tapa na minha bunda. Eu sempre ficava chocado com isso, porque eu nunca dei autoridade pra ele se comportar daquela forma comigo. No total, eu tinha faturado 17 mil com o Privacy na época. E desses 17 mil, ele pegou 11 mil pra ele, pra pagar tudo o que ele tinha pago pra mim até então. No último dia, tivemos uma briga muito feia no WhatsApp. Reparem como ele se contradiz, dizendo que eu exalava bebida alcoólica. E logo em seguida diz que não percebeu que eu tava bêbado no dia que ele tentou tirar minha virgindade de novo. Eu te desrespeitei. Desde que eu cheguei aqui no outro quarto, você ficou dormindo na minha cama, ficou pelado no mesmo lugar que eu várias vezes. E por acaso você perguntou se poderia dormir comigo nos primeiros dias? Acho que não, né? Que coisa. E era lá no outro quarto ainda. Não era nem nesse daqui pra dar desculpa, que tipo, tava na sua casa. Depois disso, ele veio pessoalmente bater boca comigo. E como sempre, ele aumentou a voz de novo. Só que nesse dia ele tava mais transtornado que o normal. E eu fiquei quieto, porque eu fiquei com medo de ele me agredir fisicamente. Então a única coisa que eu disse foi que eu só queria ir embora. E finalmente ele me levou embora. E ele me disse pra eu não contar pra ninguém sobre a nossa briga e todo o ocorrido. Porém, logo quando ele voltou pra São Paulo, ele foi direto falar com a Rebeca e o Jean, dizendo que eu acusei ele de assédio. Quando na verdade eu tinha seduzido ele e eu queria perder a virgindade com ele. Ele me disse também que o Cor foi perguntar pra ele se teve alguma coisa entre a gente. E ele disse que teve e foi consensual, sendo que ele sabe que isso não é verdade. Você começou a espalhar pra Deus e o mundo que a gente teve algo consentido, porque você tava com medo das pessoas saber uma outra versão da história, né? Deixei clara a parada lá do dia que, tipo, tu queria transar comigo lá. Eu falei pra você que eu não pretendia perder a virgindade contigo. Aí nos outros dias você continuou, tá ligado? Tentando. Tipo, eu deixei claro, não, que mas, me desrespeitou várias vezes até explodir, que eu fui aguentando aos poucos, depois eu explodi. Eu falei, eu nunca tive intenção de perder a virgindade contigo, eu falei pra você. Eu falei, cara, você é tão inteligente que você mesmo se entregou quando colocou a print na sua live, onde prova que você sabia que eu tava bêbado. Você entra exalando bebida no quarto, você chegou bêbado e não falou nada. Você é um covarde manipulador. Eu não falei nada? Ué, você não tinha dito que eu tava exalando bebida alcoólica? Você entra exalando bebida no quarto. E eu que sou covarde e manipulador? Inclusive, eu já fiz o boletim de ocorrência e abri uma ordem de restrição contra você. Como eu posso ajudar? Como que eu faço pra fazer uma denúncia de assédio? A senhora pode fazer denúncia comigo. O que está acontecendo? Depois de mais uma reviravolta do caso, Raluca foi parar novamente nos Trending Topics do Twitter, mas os internautas não estão acreditando na sua versão dos fatos, nem na versão de Yanni. Além disso, o público já está cansado dessa treta e ninguém aguenta mais ouvir falar o nome de Raluca. Confira alguns tweets. Meu Deus do céu, eu não aguento mais a palavra Raluca. A treta do Raluca voltou. Carta aberta para Deus.
Socorro. Eu não aguento mais o Haluca. Mano, é sério, tem gente defendendo o Haluca? Pessoal já esqueceu quão manipulador é o cara? Esqueceram os 2 vídeos enormes que o Digo fez, expondo tudo de ruim que ele fazia e quanto mentiu pra tentar se safar? Não existe lado. Ele e Yanni são babacas. E ponto final. E vocês, o que acham? Estão do lado do Haluca, do Yanni ou de nenhum dos dois? Deixem as suas opiniões nos comentários. Isso é tudo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima!